E aí, galerinha, nessa aula 8 a gente vai continuar falando sobre estrutura atômica, lembrando que a gente já viu o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e o modelo atômico de Bohr, só que agora a gente vai partir por uma visão mais quantitativa. A gente vai buscar representar as características do átomo a partir de uma aplicação da matemática. Primeiramente é interessante a gente recordar um pouquinho sobre a estrutura do átomo, lembrando que de acordo com Rutherford o átomo é formado por um núcleo, que é uma parte central, a menor parte do átomo, só que por incrível que pareça é onde se encontra quase toda a massa do átomo. No núcleo existem duas partículas, as partículas positivas que são chamadas de prótons, que foram descobertas por Goldstein, e também partículas de carga nula, os nêutrons, que foram descobertos por Chadwick. E em torno do núcleo existe uma região praticamente vazia chamada de eletrosfera. Só não é completamente vazia porque é na eletrosfera que existem os elétrons girando em torno do núcleo positivo, atraídos por ele. Lembrando que a representação, o símbolo de próton é P, de nêutron é N e de elétron é E. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a buscar uma representação quantitativa para essas características do átomo. Próton, a gente vai chamar o P de número de prótons. Então a gente pode vir aqui e contar. Próton é o número de partículas positivas, são duas. Vem aqui e coloca P igual a 2. No átomo de hélio existem dois nêutrons, duas partículas de carga nula. Basta vir aqui e colocar número de nêutrons N igual a 2. E na eletrosfera do átomo de hélio existe dois elétrons. E de elétron é igual a 2. É importante notar que quando o átomo é neutro, o número de cargas negativas tem que ser igual ao número de cargas positivas, para que a soma dessas cargas resulte em zero, em uma carga nula. Número atômico, que é representado pelo Z maiúsculo, nada mais é do que o número de prótons. Então, ao invés da gente falar número de partículas positivas, número de prótons, a gente pode simplesmente falar número atômico, Z maiúsculo. Nesse caso do átomo carbono, percebe que existem próton em laranja, existem 1, 2, 3, 4 partículas positivas, logo existem 4 prótons. Então a gente pode fazer essa representação. O número atômico Z é igual ao número de prótons, que é igual a 4. E para que o átomo de carbono seja neutro, se existem 4 prótons, 4 partículas positivas, necessariamente tem que existir 4 elétrons, para que a soma das cargas resulte em zero. Então, a gente pode colocar dessa maneira. O número de elétrons é igual ao número de prótons, que nada mais é do que o número atômico, que é igual a 4. Isso se o átomo for neutro. A gente só pode igualar o número de elétrons com o número de prótons para o átomo neutro. Número de massa é uma outra propriedade. Ela é simbolizada pela letra A. Número de massa nada mais é do que a soma total das partículas presentes no núcleo. Como o núcleo é formado por prótons, partículas positivas, e por nêutrons, partículas de carga nula, número de massa nada mais é do que a soma dos prótons e dos nêutrons. Uma outra maneira da gente representar é dessa maneira aqui. Como o número de prótons é o número atômico, a gente pode, em vez de fazer P mais N, a gente pode representar como Z mais N. Tanto faz. No caso do átomo de carbono, a gente viu já que existem 4 prótons. As partículas positivas estão representadas em laranja. 1, 2, 3, 4. Então o número atômico é igual a 4. A gente, contando agora o número de nêutrons, a gente chega que existem os nêutrons, são as esferas cinzas. 1, 2, 3, 4, 5 nêutrons, partículas nulas. Calculando o número de massa, a soma de prótons e nêutrons, a gente tem que o número de prótons vale 4, substitui aqui, vai dar 4, mais o número de nêutrons que vale 5. Resultado é 9. Simplificando, número atômico nada mais é do que o número de prótons, P. O número atômico é simbolizado pelo Z maiúsculo, então a gente pode fazer Z igual a P. Para o átomo neutro,
o número atômico é igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Isso para o átomo neutro. A gente só pode dizer que a quantidade de partículas negativas de elétrons é igual ao número de prótons, partículas positivas, nesse caso, para o átomo neutro. E número de massa, que é simbolizado por A, nada mais é do que o número total de partículas presentes no núcleo, ou seja, é a soma dos prótons e dos nêutrons. Atualização do conceito de elemento químico. A gente viu que Dalton criou o conceito de elemento químico para agrupar átomos idênticos entre si. Dalton disse o seguinte: elemento químico é um conjunto de átomos iguais, idênticos entre si. A gente fez diversos exercícios em que a gente tinha que agrupar átomos iguais e contar somente uma vez, porque átomos iguais pertencem ao mesmo elemento químico. Agora a gente vai alterar essa definição de elemento químico, a gente vai fazer uma atualização. Elemento químico é definido atualmente da seguinte maneira: é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com o mesmo número de prótons, de partículas positivas. Então a gente pode dizer o seguinte: átomos de hélio têm número atômico igual a 2. Então todos os átomos que tiver 2 prótons, 2 partículas positivas, logo número atômico igual a 2, a gente diz: esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico. Neste caso, é o hélio. Ele vai ter que dar essa informação para você, gente. Não precisa decorar o número de prótons e o número atômico dos átomos. Isso é informado pelos exercícios. E depois a gente vai ver que a gente consegue tirar essas informações da tabela periódica, consultando a tabela periódica. Um outro exemplo: átomos de sódio têm número atômico igual a 11. Então, todos os átomos com número de prótons com número atômico igual a 11 pertencem ao elemento químico sódio. A gente costuma dizer dessa maneira. Como a gente viu anteriormente, o carbono tem número atômico igual a 4. Então, qualquer átomo com 4 prótons, ou seja, com número atômico igual a 4, a gente diz que ele pertence ao elemento químico carbono. Aqui eu coloco uma síntese para vocês do que eu falei nesse slide. E representação de um elemento. Então agora a gente vai começar a demonstrar essas características que eu estou falando para vocês, o número de prótons, o número de massa de um elemento, por meio de uma simbologia. A recomendação é a seguinte: sempre a gente coloca o símbolo do elemento. Do lado esquerdo, embaixo, a gente coloca o número de partículas positivas, o número de prótons, que é o número atômico, o Z maiúsculo. E em cima a gente vai colocar o número de massa, que é o número de prótons e nêutrons que formam o núcleo do átomo. No caso do número de massa, ele sempre vai ficar em cima, mas às vezes é comum ele aparecer também do lado direito aqui, ó. Então, número atômico, o número de prótons, sempre do lado esquerdo e embaixo. E o número de massa? Em cima, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, sempre vai representar um elemento químico dessa maneira. As informações, o número atômico e o número de massa, sempre é representado nessas mesmas posições. Exemplo, para o caso do carbono, a gente viu que o número atômico do carbono é 4. E a gente calculou que o número de massa vale 9. Como é que a gente representaria o carbono? Dessa maneira, número atômico e número de prótons a gente coloca aqui embaixo, e o número de massa a gente coloca do lado esquerdo aqui em cima. Ou a gente pode colocar o 9, mantém ele em cima, só que joga ele para o lado direito. Tanto faz, as duas representações são corretas. Aqui eu coloco para vocês um segundo exemplo, a representação do elemento químico lítio. Aqui eu deixo para vocês uma leitura, que também serve como resumo. Eu destaquei para vocês toda a parte simbólica que a gente utilizou nessa aula, bem como as equações. E só falo para vocês o seguinte: número de massa não é a massa do átomo. Não é a massa em grama, não é a massa em quilograma, miligrama. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons, ok? O interessante é o seguinte: como praticamente toda a massa do átomo se encontra no núcleo, já que a massa do elétron é desprezível se comparado com a massa de prótons e nêutrons, o número de massa pode ser utilizado para a gente comparar a massa dos átomos, mas a única coisa que a gente pode dizer é o seguinte: quanto maior for o número de massa,
maior é a massa do átomo. Simplesmente isso, ok? É uma comparação, digamos que semi-quantitativa. Exercício 1, o enunciado diz o seguinte: forneça o nome e os valores que preenchem corretamente os espaços vazios da tabela a seguir. Então ele dá diversas coluninhas e linhas, né? Nessa primeira coluna existe o nome dos elementos, na segunda o símbolo, número de massa, número atômico, número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Os espaços vazios, as lacunas, significa que a gente precisa calcular o valor da propriedade. Começando pela primeira linha, a tabela apresenta o elemento químico argônio, o símbolo é AR, A maiúsculo, R minúsculo, a primeira letra sempre tem que ser maiúscula, e ele pede para a gente calcular o número de massa. Número de massa nada mais é do que a soma dos prótons, número atômico, mais o número de nêutrons. O número atômico a gente tem aqui na tabela e o número de nêutrons também. Basta substituir. O número atômico vale 18, mais número de nêutrons 22. Fazendo essa soma vai dar número de massa igual a 40. O número atômico já foi dado, 18. O número de prótons, número atômico nada mais é do que o número de prótons. A gente pode vir aqui e fazer Z é igual a P, que é igual a 18. O número de nêutrons foi dado e o número de elétrons. Se a gente considerar que o argônio é um átomo neutro, a gente pode falar o seguinte: o número de elétrons para o átomo neutro é igual ao número de prótons. Então a gente vem aqui e coloca o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual a 18. A gente tira daqui o valor 18. Segunda linha, é apresentado o elemento químico potássio. Potássio, o símbolo vem do nome em latim, Kalium, símbolo K maiúsculo. O número de massa foi dado, 39, e ele pede para a gente calcular o número atômico. Ele deu o número de nêutrons, então a gente vai ter que substituir. Número de massa relaciona o número atômico e o número de nêutrons com o número de massa. O 39 a gente substitui no número de massa, 39 igual a, o número atômico é o que a gente quer calcular, está aqui na coluna do Z, então vamos manter a letra Z, mais o número de nêutrons que foi dado para o potássio, 20. Como eu quero calcular Z, eu vou isolar Z. Para isolar Z, para que ele fique sozinho em um lado da igualdade, eu vou passar o 20 para o outro lado. Como o 20 está somando, ele vai passar subtraindo, vai ficar 39 menos 20. A gente tem que inverter a operação. Igual a Z. 39 menos 20 vai dar 19, que é igual a Z. Calculamos o número atômico. Aí, professor, não poderia ter feito Z igual a 19? Poderia, tanto faz. Eu mantive o Z do lado direito, por quê? Porque é mais fácil. Se eu tivesse passado o Z para o outro lado, ele ficaria negativo, eu teria que passar o 39 para o outro lado, aí eu teria que multiplicar por menos 1. Então, eu fiz desse jeito para facilitar. Eu mantive o Z do lado direito para evitar ficar fazendo todas essas operações. Número de prótons nada mais é do que o número atômico, então Z é igual a P, que é igual a 19, a gente acabou de calcular. O número de nêutrons foi dado e o número de elétrons. Para o átomo nêutron, o número de elétrons é igual ao número atômico, o número de prótons, então vale 19. Aqui, ó, a gente vem e tira daqui, 19. Agora ele não dá o nome do elemento químico, mas dá o símbolo, Ca. É o elemento químico cálcio. Ele pede para a gente calcular o número de massa, o número atômico e também o número de prótons. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que fazer o cálculo de trás para frente. Por quê? Porque a gente tem o número de nêutrons, então a gente tem o valor de N. Só que está faltando o número atômico e o número de massa. Então percebe que a gente só tem um valor, só tem N. Dois valores estão faltando, então não tem jeito da gente fazer um cálculo desse jeito. Dois valores estão faltando, não dá. Se ficasse somente um valor faltando, ok, substituiria e faria continha. Como dois valores são necessários, não tem jeito, a gente vai ter que encontrar um segundo valor, além do número de nêutrons, para poder fazer o cálculo. Como é que a gente faz isso? Ele não deu o número de elétrons que vale 20? Se o átomo for neutro, a gente está fazendo essa consideração, o átomo é neutro, então a gente sabe que o número de prótons, o número de partículas positivas, tem que ser igual ao número de partículas negativas. Logo, P igual a E, que é igual a 20.
O número atômico nada mais é do que o número de prótons. Então a gente pode fazer que número atômico é igual ao número de prótons, para o átomo neutro é igual ao número de elétrons, que vale 20. A gente encontrou o número atômico também. Agora sim, a gente tem o número atômico e o número de nêutron. A gente tem dois valores. Substituindo na equação, a gente vai ficar com A é igual. O número atômico vale 20, substitui aqui no Z, mais o número de nêutrons vale 20, substitui aqui. Opa, agora a gente tem dois valores. Só sobrou o A para a gente calcular. Agora dá certo. 20 mais 20 dá 40. Olha lá. Significa que o cálcio tem 40 partículas no seu núcleo. 20 partículas positivas, 20 prótons, e 20 partículas com carga nula, 20 nêutrons. Completamos a tabela. Fim do exercício 1. Exercício 2. O elemento químico escândio pode ser representado da seguinte maneira: SC2143. Qual é o número de massa A, o número atômico Z, o número de prótons P, o número de elétrons Z e o número de nêutrons N desse elemento? Então, perceba que o exercício fez uma pergunta sobre diversas partículas constituintes do átomo. E, a partir simplesmente dessa representação simbólica numérica, a gente vai conseguir extrair todas essas informações. Então, perceba que a gente já está obtendo uma visão do átomo mais quantitativa por meio da aplicação da matemática. Então, a gente vai fazer um esquema, vai colocar aqui escândio, copiar aqui o símbolo com as informações fornecidas e vamos extrair essas informações. Eu sei que para o átomo de escândio neutro, o número atômico, que é o número de prótons, vai ser igual ao número de partículas negativas, o número de elétrons, que vai ser igual a número atômico, o número de prótons é o 21, sempre aparece aqui embaixo. É igual a 21. A gente sabe que o número de massa sempre fica aqui em cima, do lado esquerdo ou do lado direito, vale 43. E a partir do número atômico, do número de prótons e do número de massa, a gente consegue calcular o número de nêutrons. A gente sabe que o número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. O número de massa vale 43. O número de prótons, o número atômico, vale 21, mais N. Como a gente está querendo calcular o valor de N, basta passar para o outro lado o número 21. Como ele está somando, ele vai passar subtraindo. Tem que inverter a operação, inverte o sinal. 43 menos 21, que vai ficar igual a N. 43 menos 21 vai dar 22, que é igual ao número de nêutrons. Então percebam que interpretando, eu já sei que 21 é o número atômico. O número atômico nada mais é do que o número de prótons. Para o átomo neutro, o número de partículas positivas tem que ser igual ao número de partículas negativas, para que a soma das cargas resulte em zero, átomo neutro. Então, a partir dessa interpretação, eu já consegui extrair tudo isso. Ó. Número atômico, número de prótons e número de elétrons vale 21. Em seguida, interpretando que o 43 representa o número total de partículas no núcleo do átomo, o número de massa, eu consegui chegar aqui a igual a 43. E por fim, aplicando a equaçãozinha, a gente chega que o número de nêutrons é igual a 22. É isso que eu quero que vocês façam na lista de exercício. Apresente a resolução por meio de escrita, por meio de cálculos, como eu fiz aqui, e também por meio de esquemas. Você poderia ter puxado uma flechinha aqui para indicar que o Z eu estou tirando dessa parte aqui. O A eu estou tirando dessa parte aqui de cima do símbolo. E por aí vai. Então é isso que eu quero que vocês façam na resolução dos exercícios. Apresenta a resolução de forma escrita, seguindo a ordem das questões. Apresentem, obviamente, a parte matemática, a parte de cálculos e também façam esquemas explicativos. Chegamos ao final da aula 8, em que a gente fez uma atualização do conceito de elemento químico. Antes a gente estava considerando o elemento químico como um conjunto de átomos iguais e agora a gente já aprendeu o conceito atual do elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. É um conjunto de átomos com o mesmo número de partículas positivas.
de prótons em seu núcleo. Essa é a definição atual de elemento químico. E depois a gente vai ver que ela está completamente relacionada com a disposição, com a organização dos átomos da tabela periódica. Chegamos ao final dessa aula 8. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, dúvidas vocês podem entrar em contato por meio do WhatsApp, por meio do nosso e-mail ou aguardar as nossas aulas de atendimento. Quero dedicar bons estudos a todos, um abraço e até a nossa aula 9.